bem com vocês? Aqui é a Fada Cósmica em mais os seus assuntos polêmicos, própria do canal, não é? Mas tá uma linda manhã, né? Um inverno que tem nos presenteado com muitos dias ensolarados, com esses veios solares entre as árvores. É muito bom poder contemplar esse tipo de situação antes de vir para o trabalho, durante o trajeto, e poder entrar no trabalho com essa sensação tão boa, não é? Adoro. É uma das maravilhas de poder vir nesse trajeto do meu trabalho. Por isso que eu escolhi gravar alguns vídeos aqui, porque eu gosto muito da sensação daqui. Bom, hoje parece que a gente não vai ter passarinhos no fundo do cenário, né, cantando pra gente. Mas vamos seguir com a continuidade dos meus vídeos anteriores sobre conceitos vivos e conceito coliseu. É um assunto muito problemático. Esse é, sem dúvida, um assunto que eu estou trazendo aqui realmente complexo, grave, severamente grave e polêmico, porque envolve muitas questões, envolve meu relacionamento com você que está assistindo, envolve o relacionamento entre as pessoas, envolve o relacionamento entre instituições, entre as pessoas e as instituições, envolve política, envolve tudo. Mas se esse mundo aqui fosse perfeito e lindo, que eu não precisasse estar falando essas coisas aqui, nós teríamos realmente um ambiente em que não sofrêssemos de violência, de roubo, de assassinato. Nós teríamos uma vida digna aqui. E não é isso que nós queremos construir? Utilizando essa pergunta, eu vou te perguntar: não é isso que você quer? Um ambiente melhor para se viver? Sim, não é isso? Todos nós queremos mais dignidade, mais saúde, mais qualidade de vida, entretenimento, que a nossa família possa se desenvolver num ambiente justo e seguro? Ok, agora a próxima pergunta. Como você quer que essas coisas se concretizem e consolidem na nossa vida se você não mudar a sua mentalidade, sair da ignorância e das falsas justificativas da ignorância para se manter fazendo as coisas sempre do mesmo jeito? Não adianta querer coisas boas se você não trabalha pelas coisas boas. As coisas boas não vão acontecer do nada. Ah, mas eu sou uma gotinha no oceano. Uma gotinha no oceano. O oceano é feito de gotas, de moléculas, de fluidos, de energia que vêm e vão, que desenvolve o clima, que desenvolve a temperatura, que desenvolve o desenvolvimento. Desenvolve o desenvolvimento? Sim, porque ele vai possibilitar, né, vai desenvolvendo formas de diversos desenvolvimentos. Se você manipula o globo para que os climas fluam e as estações fluam planetariamente, nós podemos ter que tipo de desenvolvimentos climáticos? Nós poderemos desenvolver melhor o nosso tempo, a prosperidade e abundâncias da chuva, da água, do solo fértil, da plantação, de uma praia bonita para se contemplar e curtir em família, águas limpas para que os peixes, os animais possam se desenvolver, florestas bem cuidadas e zeladas para que a biossegurança da biodiversidade
que seja humana, vegetal e animal, sejam preservadas. E isso tudo não culmina numa estrutura em desenvolvimento pleno e contínuo? E aí? Tá vendo que é uma cascata de eventos? Uma cascata de eventos. Não existe nada no mundo que não aconteça em cascatas sucessivas de acontecimentos. Porque tudo no mundo é uma cascata de eventos. Pensa na química, pensa na física, pensa no pensamento, pensa nos órgãos, nas nossas células, pensa no fluir das massas de ar, das massas de água, nas energias, no raio, no fluxo da seiva. Tudo é uma cascata de eventos que você vai construindo e se desenvolvendo. Ou seja, toda essa cascata de eventos é para auxiliar e desenvolver o desenvolvimento. Parece uma repetição, mas é que a energia e o fluxo se desenvolvem e culmina no desenvolvimento de outras coisas. No próprio que da questão que está ali fluindo, se você for pegar separadamente do que eu estou falando, pode ser um item específico como seiva, mas a seiva também é uma cascata de sucessivos trabalhos celulares que produzem um item complexo. Seiva não é só seiva, como o nosso sangue não é só sangue. É uma cascata de itens que foram se desenvolvendo para que tudo se desenvolva. Então, entende como é complexo, abelhinha? Então, entende como é complexo a estrutura do universo? Não é hoje, não é amanhã que você vai entender o fluxo do mistério do mundo, dos mistérios da vida. O mundo é feito de estruturas complexas demais ainda para a compreensão humana, porque a sabedoria divina é tão gigante a ponto de estruturar em diversos níveis, do macro, super macro, como é o universo, para um micro. Em diversos níveis, a célula é microscópica, o átomo também, e as partículas que compõem o átomo também. Só que entende que o que é quântico, né? Tem físicos que vão apontar assim, muitas pessoas falam sobre o mundo quântico e não entendem o que é quântico. Aí ficam mistificando o mundo quântico. Sim, tem muitas pessoas que usam e abusam da sabedoria e da espiritualidade alheia, criando e cocriando informações que iludem você. Lógico que sim. Como tem muita gente que entende do mundo científico e usa isso para vender coisas para você. A questão é que o físico jamais pode afirmar que o mundo quântico é apenas sobre a energia quântica dos átomos e o comportamento dos átomos. Se ele mal entende o que é um átomo, como eu já falei aqui, o cientista só entende o Sol, o que é plausível dentro do que foi descoberto sobre o Sol e o que o cientista falou para o outro ao longo das eras. Então, é o que te contaram sobre o Sol. Mas você não entende o que é o Sol. Você entende o que é o Sol? Não. Assim é o átomo. E a sua conformidade, a sua energia, o seu trabalho, ainda é um grande mistério. Mas é assim, assim, assim que acontece, porque é assim, a energia quântica é os elétrons, é os prótons. Você só está reproduzindo conhecimentos que você conseguiu observar e muitas dessas coisas são hipotéticas. São observações, hipóteses e teses dentro do que é observável, certo? O que está além do átomo, por muito tempo nem sabiam como que era a conformidade de um átomo. Era tudo suposição em base a algumas observações. Continua assim. Entende-se como é um átomo e a energia quântica desse átomo realmente, como que ele realmente funciona. Temos muitos conhecimentos muito interessantes sobre o pensamento, a energia quântica e a modelagem do mundo. Tem muita coisa interessante por aí, mas infelizmente, como tudo, como é o assunto desse vídeo,
nós temos os corruptos, que dilaceram a beleza do conhecimento e da sabedoria verdadeira, constroem o nosso mundo. Mas voltando, pensando nessa evolução cascata de eventos, cada átomo, se não trabalhar sozinho para gerar a sua energia, e o segundo e o terceiro, que remonta a bilhões de átomos para formar uma partícula que compõe um ser, uma pedra. Se cada átomo falasse assim, eu sou só um átomo, não vou fazer a minha parte. Eu só sou um elétron, tô girando aqui, não preciso fazer a minha parte. Como seria o nosso mundo? Entende como ele é complexo e existe através de montaréu infinitas de regras de estrutura para que tudo isso seja possível? E você, pense num corpo e você é uma célula. Se uma célula parar de trabalhar e ela começar a agir libertinadamente, não vai te trazer um câncer? E é isso que o ser humano está fazendo consigo mesmo. Ele está agindo como uma célula cancerígena, libertina, não agindo como um ser. Ele está agindo de uma maneira que obstrui, denegra e traz imperfeições para o seu próprio coletivo. Você está falando algumas coisas assim, vamos por partes, né? Como tá na modinha aí, vamos por partes. Mas entende que se você age com malícia e maldade e você encontra egrégoras, você não se torna um tecido defeituoso na sociedade que traz problemas? Olha para o seu entorno. Que problemas que nós temos com pessoas que estão nessas egrégoras doentias? E quanto mais doentia esses grupos, mais problemas eles trazem. Não é? Eu sou só um mar no oceano. Não. Você é um átomo, você é uma célula. Se você fizer... mas se eu fizer... O próximo... ele não vai me devolver com respeito, ele não vai ser respeitoso comigo. Então por que eu tenho que ser educado, gentil e amoroso para o próximo se ele não é para mim? Eu dou carinho e respeito para ele e ele me retorna com maldade? Sim, porque infelizmente, independente do seu entorno, você tem que agir segundo o quê? Que critérios? Que ética? Que moral? Que filosofia de vida, que comportamento, que sentimento, que tipos de pensamentos, que tipos de padrões você deve se comportar para que você cocrie a tua vida dignamente. Porque no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, não interessa em que meio coletivo você esteja. Você pode sofrer abuso dos entornos justamente porque eu, isso, eu, aquilo, eu, né? Sim, você vai sofrer com muitos problemas assim no seu dia a dia. Mas se você realmente cocriar através de pensamentos bons, eliminar padrões nocivos para ir se educando a novos padrões, pense numa corda de instrumento. Você não afina o instrumento até ele chegar na nota que você quer? E enquanto ele está entre uma nota e outra que não está ressoando adequadamente, porque assim, que nem o dó, ré, entre o dó e o ré temos um dó sustenido, mas mesmo assim, mesmo quando você alcança o dó sustenido antes de alcançar o ré, ele não vai soar como dó sustenido, ele vai soar distorcido, porque ele está chegando na frequência, certo? Vamos dizer que os pontos principais de como devemos ressoar já está definido, como as notas cromáticas, dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, está tudo alinhado e perfeitamente. Mas se você fica entre essas notas, são frequências semelhantes, distorcidas. Como eu já falei aqui no vídeo anterior, de outra forma, as distorções. A existência distorcida que cria coisas parecidas, que
pode soar parecido para um ouvido destreinado, um músico destreinado, para um olhar destreinado. As diferentes tonalidades de azul podem parecer muito idênticas, que nem esse azul da minha outra blusa que eu apresentei naquele dia, são totalmente diferentes. Aquele azul é um, esse aqui azul é outro. Mesmo assim, para quem bateu o olho, se ela estiver por dentro assim, pode ser que perto seja diferente. Mas para outras pessoas, nossa, você tem duas blusas iguais? Pra quê? Entende? Variações das ilusões. Então você tem os pontos críticos em que, se você não está aqui e está indo no intermediário, você tem que se colocar a se afinar. Treinar, 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 se aprimorar para que a melodia soe harmônica, certo? Desta forma, isso não é uma justificativa para você, eu sou só uma partícula no oceano, um grãozinho de areia no universo. Você faz parte do universo. Como o efeito borboleta, cada ação tem uma cascata de eventos. E a sua vida? Vamos nos isolar do mundo externo e vamos pensar na sua vida. Os seus padrões mentais não criam o seu estilo de vida, os seus relacionamentos, os seus bens materiais, seus bens espirituais. O que é bens espirituais? É a sua bondade, é seu espírito, é seu ímpeto de decisão, de agir, de ser, de inventar, de ser criativo, fé, alegria, a tua energia, a tua forma de decidir, a sua sabedoria, a sua estrutura, a tua força. E por aí vai. E espiritualidade as pessoas colocam só como algo quando você vai à igreja, quando você ora, quando você... Não, espiritualidade é tudo. Como você é como profissional, como você é como filho, como pai, como mãe, como irmão, como amigo, como companheiro. Tudo isso é espiritualidade. Tudo é conectado e tudo é uma cascata de eventos na sua vida. Então, você vai continuar se sentindo apenas um grãozinho que não faz diferença nenhuma, mas faz diferença. Não é só uma questão de diferença, entende? Se você não se comportar como um dó, ré, mi na sua vida, o que acontece com a sua vida? Ela não fica distorcida? Pensa num violão com notas intermediárias aos pontos críticos. Dó, dó, ré, mi. Oh, não tem mi sustenido, né? Mas dó, dó sustenido, ré, mi, fá sustenido, pá, 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 pá. Pensa em todo um violão, todo desafinado. Não desafinado porque ele não tá com as cordas soando como as notas que deveriam estar afinadas em cada corda do violão, mas em que todas elas estão nesses níveis intermediários. Toque o violão, não vai soar terrível? Como ressoa no teu ouvido, como ressoa no coração? Não vai trazer malefícios, diversas amplitudes na sua vida? Se você tem vícios, da maneira como você trata a sua família, da maneira como tratar a si mesmo, como você decide, como você se comunica no teu profissional, traz consequências inimagináveis para a sua vida. Você como profissional, quantos funcionários tem no seu setor do seu trabalho? Se cada um pensar isso, como que vai ser esse trabalho, a sua profissão? Qual é a relevância do seu trabalho em relação e consequência aos produtos dessa força coletiva para os demais na sociedade? O que é corrupção? É quando a procrastinação, a preguiças. Procrastinar é uma consequência, né? É uma ferramenta da preguiça. É o seu egoísmo, sua tirania, seu narcisismo,
sua posse, sua necessidade de acúmulo, a sua negligência. Por que corrupção? As pessoas acham que corrupção é só certos tipos de pessoas. Quem está no poder, quem está na fama, quem está com acesso a dinheiro. Mas todas as pessoas são corruptas no seu dia a dia. A partir do momento que você decide burlar alguma coisa em prol, é que eu não vou pensar num exemplo muito específico agora, sim, porque é um ataque direto que não precisa agora. Mas qualquer decisão sua que fere a dignidade e ética moral não é corrupção. Quando você sabe que você tem que fazer X coisas, você procrastina e faz de qualquer jeito, assina de qualquer jeito e manda assim mesmo, as consequências desse ato, se estiver errado, não é grave e severo, mas depois você não quer as consequências. Por quê? Você não fez direito. Porque você estava a fim de ver um cara fazendo kkk na sua tela do WhatsApp. Tem necessidade de você olhar um balão de fala escrito kkk no seu WhatsApp, em vez de deixar o celular guardado e fazer a sua responsabilidade com disciplina e responsabilidade, que é algo que está responsável para você, mas estar responsável na sua tutela não significa que você está fazendo com responsabilidade. Repetição, porque é sua responsabilidade, mas tem que fazer com responsabilidade, entende? Você faz de qualquer jeito para ficar o dia inteiro que você já estava sentado, às moscas. Quando surge um trabalho, você não quer fazer direito, com atenção, responsabilidade, porque o vídeo de um cara dando risada de alguém caindo no chão era mais importante do que a sua atividade no seu profissional. Ver o cara dando risada de uma pessoa que caiu no chão é mais importante que dar atenção porque o teu filho está falando para você. Ver um cara rindo de outra pessoa reagindo a vídeos alheios é mais importante que sair do trem, descer uma escada, entrar no próximo trem com segurança. Ouvir os seus filhos falando, a sua esposa, seu marido falando com você. Fazer seu trabalho e a sua vida com atenção e presença. O que todas essas coisas querem dizer para você? O que tem a ver isso com coliseus? Com os coliseus, né? O conceito coliseu. Ah, mas o Coliseu não era aquele monumento da Roma. O que tem a ver? Tá, mas o que acontecia nesse Coliseu? Como era gerido esse Coliseu? Como era construído o Coliseu? Quem ia aos Coliseus? Ao Coliseu, né, pessoal? Mas Coliseus, porque o Coliseu, chamado Coliseu, era só um monumento de grande porte para o grande acolhimento. Mas os Coliseus, no plural, não é um monumento, é egrégora, é um conceito vivo. Como era gerido esse Coliseu? Que tipo de prazeres era gerido lá e construído, dissipado? Quem eram as pessoas em entretenimento e quem se entretinha com isso? Como é a responsabilidade que essas pessoas têm? Ah, mas é só um filme de entretenimento, é só um... Ah, mas o que isso vai interferir na minha vida pessoal? O que isso vai interferir na minha vida profissional? É só entretenimento, é só justificativas ilusórias ao léu. Porque não constrói nada. Eu já falei aqui trocentas mil vezes que os nossos padrões ditam nossas vidas. E para fechar o vídeo de hoje, porque Coliseu é um trabalho minucioso, para eu ir indo aos poucos, um soquinho de leve aos poucos.
Porque padrões mentais em repetição flui ao longo do tempo em evolução. E essa espiritualidade estagnada, né? Já reparou como a vida das pessoas patinam? Todos os dias iguais e todos os dias diferentes. Sai e não sai do lugar. Trabalha, trabalha, trabalha e parece que não chega a lugar nenhum. Não é? É uma sensação? Por quê? Para que tanto acúmulo de dinheiro? Pirâmides invertidas, não é? A base construída por quem trabalha para alimentar o topo e o acúmulo dessa posse desigual, né? Aqui quem tanto trabalha quase nada tem e um acúmulo para poucos que nada funcionam, chove dinheiro. E o que essas pessoas tanto precisam, tanto dinheiro, tantas casas? Por que uma pessoa, uma família precisa de tantas casas, precisa de uma mansão tão enorme? Precisa de tanto dinheiro acumulado que nem sabe com que gastar, aí começa a gastar com um montael de baboseira. Aí quer um hotel mais VIP, sabe? Conceito VIP. O conceito VIP, né? Do melhor hotel, hotel 5 estrelas. Milhões na diária para se ter o melhor. A base do quê? Sofrimento. Quanto sofrimento o Coliseu cria na vida das pessoas, envenena o seu sistema. E aí o Coliseu é um ASMR para você, não é? É gostoso, prazeroso, vai te levando, envenenando o seu psicológico, indo aos poucos, minando sua autoestima e essas suas necessidades, né? Controlando as suas necessidades, controlando seus sentimentos, controlando suas opiniões, para que poucos usufruam do que eles acham que é o melhor, né? O melhor é para quem pode. Mas tem certeza que isso é o melhor? Aí eles criam uma ilusão para você, trabalhando o seu psicológico, de que eu tenho o melhor, porque eu tenho. Aí cria aquele sentimento, quando vai ser a minha vez? Agora eu vou fechar o vídeo te perguntando, quando for a sua vez, o que você faria? Tem muita gente que sofre porque quando vai ser a minha vez? É porque é errado o que acontece ou porque ela queria estar no lugar daquele que faz o errado? O que você faria com essa pergunta? Quando é a minha vez? A sua vez, meu caro, é todos os dias. E o que você faz com ela? Coliseus. Continue refletindo. Eu já falei muitos conceitos aqui provocativos que devem ser levados a sério. Você quer um mundo realmente bom? Pare de procrastinar, criar justificativas ilusórias ao Léo que não trabalham e não funcionam. É uma chamada séria para mudanças. Mas se te dói perder o que é realmente divertido para você, então não reclame do Coliseu e nem das consequências, que são padrões que dão picos de satisfação para você, mas a consequência grave em retorno para você, você não quer, não tolera, mas vem e você não aguenta. Por 2 segundos de satisfação, você destrói tua vida e vidas e traz muita dor. Eu sofro porque eu quero ter algo que eu não posso ter. Por que você não pode ter? Porque não é bom para você. Você que acha. É que nem acha ruim do seu pai quando ele fala não. Você não entende que ele falou não porque é ruim. Ele está te educando. E aí? Vamos mudar essa situação? Os coliseus
não devem ser destruídos aos poucos? Ou a sua dor é que o dinheiro é que importa? Vou falar isso que eu falei com um colega outro dia que estava pensando em comprar o casaco dele quando não tivesse mais barato no final do inverno. Ele falou brincando. Aí eu brinquei com ele de volta. Quem que vai usar o casaco? Você ou o seu dinheiro? Porque o casaco só pro ano que vem. E você vai passar frio até lá? Ele deu risada e falou, pois é, você foi fundo, hein? Verdade, eu acho que eu preciso do casaco agora, né? Beijinhos e até a próxima.